Meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar as aulas 10 e 11 do curso de Biologia 3 e o assunto que será tratado nesta aula será organização funcional dos animais. Bom, o nome da aula já é um pouco autoexplicativo, a gente vai entender o funcionamento de um humano, de um animal. Pegando o mamífero, por exemplo, o Homo sapiens, existe o fluido intersticial, onde está o alimento, e esse alimento é processado pelo sistema digestório, e que deixa as moléculas maiores, as macromoléculas, os polímeros de macromoléculas, em micromoléculas, em unidades menores para que aquilo seja absorvido pelo sangue. E o sangue, então, é um grande canal de levar alimento e hormônios para todos os corpos, para todo o corpo. E esse sangue cheio de enzimas, cheio de matéria orgânica, com glicose, hormônios para ativação de determinados órgãos, ele mantém o funcionamento dos órgãos, portanto, mantém o funcionamento dos sistemas. Então, primeiro vem célula, depois vem tecido, depois vem conjunto tecido dos órgãos e o conjunto dos órgãos, o sistema humano. Então, o sistema humano é a conexão entre o sistema circulatório, as células do sistema circulatório, com o sistema nervoso central. Então, o sangue chegando até o cérebro é um encontro de sistema, assim, é uma atividade essencial para o funcionamento do humano. Então, os materiais envolvidos nessas trocas são nutrientes, principalmente, para conseguir captar a energia das ligações das moléculas orgânicas para produzir a moeda energética, a moeda chamada de ATP. O gás oxigênio, que é o principal oxidante da matéria orgânica para a formação de matérias inorgânicas, CO2 e água, e captar assim a energia das ligações químicas da matéria orgânica. Então, o gás oxigênio é fundamental. A água também, que é um grande doador de hidrogênio, e o hidrogênio é o átomo mais reativo que existe na natureza. Os sais minerais que estão ou dissolvidos no corpo humano, como o fosfato, o clorato, o sódio, o potássio, isso todos íons, e também tem aqueles que estão na forma estável, na forma metálica, que é o cálcio dos ossos, que pode formar calcificação. Então, os sais também participam cofator das enzimas, que auxiliam nas reações reações que enzimam facilita com a menor energia de ativação, portanto com uma velocidade maior na reação química. E o gás carbônico também, após a oxidação por oxigênio da matéria orgânica, forma carbono, dióxido de carbono, e excretas nitrogenadas a partir do alimento e da própria consumo das células, porque as células têm muita base nitrogenadas, que é formada principalmente por nitrogênio, como base molecular fundamental. Então, as excretas nitrogenadas na forma de amônia, ureia e ácido úrico. Então, o funcionamento do corpo humano é vários sistemas conectados e executando todas as suas ações pré-definidas juntos. Então, o sistema é o funcionamento do corpo humano é um conjunto de sistemas em que todos se conectam e sobrevivem juntos. Aqui está um primeiro animal mais envolvido. A gente pode ver que aqui é a boca.
Ele entra o limão, ele pega o alimento, come o alimento, passa para o sistema digestório, é absorvido para o sangue, para as células, o fluido intestinal. Ele sofre uma ação da digestão, produz resíduos e esses resíduos saem pelo ânus como fezes. E existe o pulmão para as trocas gasosas, para mandar oxigênio para oxidar toda a alimentação absorvida, e produz CO2 para expulsão na forma de difusão facilitada. O rim também capta todo esse sistema do fluido intestinal e produz urina com os resíduos nitrogenados, principalmente dos sais e da amônia. Então, assim que um organismo vive. Tem um conceito chamado de hemastose, é o equilíbrio dinâmico do organismo. As atividades básicas que mantêm seu funcionamento são trocas de gasosas, que eu falei, oxigênio para liberação e gás para na obtenção de oxigênio e liberação do gás carbônico, como resíduo metabólico, a nutrição envolvendo a obtenção de alimentos, sua digestão e absorção. Os nutrientes absorvidos são empregados no metabolismo celular, na respiração celular. A excreção e o transporte, o fluido de materiais pelo sangue, gases, hidrogênios, hormônios e excretas. Então, desde o início eu estou falando isso, e isso tudo é um conceito chamado homeostase, é o equilíbrio do corpo, a junção de todos os sistemas em prol da sobrevivência de um animal, em prol do funcionamento de um animal, ok? Então, as funções básicas de um animal é trocas gasosas, nutrição, excreção e o transporte do sangue, nutrientes, gases e excretas. Controle das atividades. As atividades de manutenção da vida de um mamífero são reguladas pelos sistemas nervoso e endócrino, que produz hormônio. Os movimentos são úteis na interação do organismo com o ambiente e são proporcionados pelos sistemas muscular e esquelético. Então, a coordenação das atividades é o sistema nervoso, percepção do ambiente e movimento, sistema muscular, sistema esquelético. E a interação entre o sistema endócrino, que é a produção de hormônios, que age em alguns sistemas, por exemplo, sistema nervoso, sistema de movimento, com adrenalina, acetilcolina. Então, a coordenação das atividades de um ser vivo depende dos seus sistemas que praticam o ato de se movimentar, o ato de se presenciar no ambiente, com o sistema endócrino, com o sistema de hormônios, produzindo um efeito diferente naquele indivíduo em um determinado ambiente. Sobrevivência e reprodução. A vida dos animais envolve sua sobrevivência e reprodução. Sobrevivência envolve a realização das funções básicas controladas pelo sistema nervoso e endócrino e a interação do organismo com o ambiente. Reprodução é o processo de produção de descendentes contribuindo para a manutenção da espécie. Vida de um mamífero, sobrevivência e reprodução. Sobrevivência, atividades básicas e o controle. E a reprodução, deixar descendentes férteis para a manutenção da sua espécie. Vamos agora falar de conceito e importância da reprodução. Os seres vivos podem se reproduzir e deixar descendentes, assegurando a permanência da espécie no ambiente que se desenvolvam. Há dois tipos principais de reprodução: assexuada e sexuada. Reprodução assexuada. Na reprodução assexuada, um organismo materno origina descendentes geneticamente iguais entre si e a organismos que lhe deu origem. O organismo materno, vários descendentes geneticamente idênticos. Vantagem: processo rápido, mantém características úteis. Desvantagens: população homogênea sucessiva a mudanças ambientais. Esse tipo de assexuação tem variabilidade genética. Todos os indivíduos filhos são exatamente iguais à geradora, ao organismo materno, o que traz um desequilíbrio para a sua permanência no local, porque ele é muito frágil. Qualquer coisa que mude o ambiente vai matá-lo e ele não vai conseguir ter resistência porque ele não tem variabilidade genética. A reprodução assexuada em animais envolve a formação e encontro de gametas, espermatozoides masculinos e óvulos femininos. Gônadas são estruturas produtoras de gametas, testículos e ovários, e a fecundação é o encontro de gametas resultando em um zigoto,
que solve sucessivas mitoses e origina um novo indivíduo. Então aqui tem as gônadas produzidas, um gameta masculino, espermatozoide, nos testículos, e as gônadas femininas nos ovários, produzindo o óvulo. O ovócito secundário, que participa no processo de fecundação, forma uma célula ovo, ou melhor dizendo, o zigoto, e ocorre várias mitoses até a formação do indivíduo com todas as suas características e sistemas para a sua sobrevivência. Vamos para a questão Unicamp. A figura a seguir mostra uma situação jacosa referente à fragmentação de um intervertebrado hipotético, em que cada um dos fragmentos deu origem a um indivíduo. Um exemplo real muito conhecido é o de fragmentação da estrela do mar, cujos fragmentos dão origem a outras estrelas do mar. Foi você que chamou sua especialista em eficiência organizacional? Vários indivíduos iguais. Tanto a figura quanto o caso da estrela do mar se refere à reprodução assexuada. Explique em que a reprodução assexuada difere da sexuada. Bom, a reprodução assexuada, ela não tem um encontro de gametas. Então, de início é falado não tem a formação de gametas. Portanto, não tem a formação, não tem uma ação chamada de crossing over, não tem a variabilidade dos cromossomos homólogos, portanto, a lei da segregação independente. E a reprodução assexuada, ela gera descendentes exatamente iguais aos da materna. Então, tem uma baixa variabilidade genética, uma baixa variabilidade de fenotipos. Então, essa é a principal diferença da sexuada. Não tem produção de gametas e também não tem geração de variabilidade. Dê uma vantagem e uma desvantagem da reprodução sexuada em relação ao sexuado. Justifique. A vantagem é o tempo, é muito rápido. Uma cisparidade de uma bactéria é 20 minutos. Então, a vantagem é que ela se reproduz bastante rápido. E a desvantagem é que não tem variabilidade. Sempre pense na variabilidade. A variabilidade, segundo Darwin, é fundamental para a sobrevivência da espécie. Ok? Deixa o like, compartilha e até a próxima. Tchau!